Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer, eu ouvia os gritos aterrorizantes da minha vizinha idosa rasgarem o silêncio da rua. Parecia loucura, ela corria de um lado para o outro, urrando como se fosse atacada por um monstro invisível. Eu passava as noites apavorada, até que uma verdade inesperada veio escapar por baixo da minha porta. Certa noite, encontrei um bilhete dobrado no vão da minha entrada. "Não sou louca", dizia com letras miúdas. "Finjo tudo para que o meu marido não desconfie de nada. Confira as câmaras do quintal." Meu coração disparou. Corri para o computador e, nas imagens noturnas, vi o que nunca imaginei. Meu marido, Mark, cavando algo no escuro, rodeado por ferramentas que nenhum homem decente precisaria ter. Mas vamos com calma. Antes de mais nada, relaxe e continue lendo. Prometo que essa história vale cada palavra. Eu me chamo Emily, tenho 32 anos e durante muito tempo achei que tinha construído a vida perfeita. Casei-me com o Mark 4 anos atrás, depois de um namoro intenso e apaixonado, digno de cinema. Ele era atencioso, carinhoso, gerente de vendas em uma empresa de tecnologia e me fazia sentir a mulher mais especial do mundo. Morávamos numa casa aconchegante, dentro de um condomínio fechado, cercados por um silêncio quase sagrado. Tudo mudou há 6 meses, quando começaram as noites em claro. Nossa vizinha, Dona Eleanor, uma senhora na casa dos 70, que vivia sozinha, passou a ter surtos intensos toda a madrugada. Por volta das 2 horas, era impossível não ouvir as batidas apressadas dos sapatos dela contra o calçamento e seus gritos cortantes, afiados como facas. Ela corria na garagem, batia nos postes de luz, ora gargalhava feita alguém à beira do desespero, ora chorava como se testemunhasse um horror sem nome. No começo, eu tremia de medo. Despertava em suor frio, agarrada ao braço de Mark, implorando para que ele tomasse uma atitude. Mas ele sempre me acalmava com aquela voz serena e inabalável que eu adorava ouvir. "Amor, a Dona Eleanor está doente. Tem demência. Não podemos culpá-la. Se chamarmos a polícia ou os paramédicos, vão interná-la num asilo horrível. Você quer carregar essa culpa?" Naturalmente, eu não queria. Mark tinha o dom de me fazer sentir uma espécie de culpa piedosa por qualquer medo que eu nutrisse. E assim, noite após noite, eu engolia o pânico, fitava o escuro do quarto e tentava dormir, mesmo com aqueles gritos e quando pela rua deserta. As semanas passaram e a rotina infernal se encaixou nos nossos dias como uma peça teimosa. Toda manhã, lá estava ela, Eleanor correndo, urrando ou rindo sozinha. Os outros vizinhos reclamavam baixinho, mas ninguém agia de verdade. Uns diziam que a família dela morava em outro estado e a esquecera ali. Outros garantiam que ela sempre fora excêntrica, muito antes de envelhecer. Mark, porém, se mantinha meu porto seguro. Não demonstrava irritação nem impaciência, apenas uma paciência quase santificada. De vez em quando, eu o via encostado na janela, observando a cena noturna como se assistisse a um espetáculo de marionetes. Mal sabia eu que aquele bilhete, encostado sob a porta, seria o gatilho para desvendar segredos que abalaram todas as minhas certezas. Mark ficava ali, ao longe, segurando um olhar pensativo que eu não sabia decifrar. Sempre que eu perguntava o que se passava em sua cabeça, ele me presenteava com um sorriso calmo e dizia: "Só estou preocupado com a segurança dela. Ela pode se machucar correndo por aí, sozinha no escuro." Era sua maneira de tentar me tranquilizar, mas, no fundo, eu sabia que não havia muito que pudéssemos fazer além de cultivar paciência. E eu tive paciência. Ou pelo menos tentei. Mas o medo não me abandonava. Todas as noites, eu me deitava com o coração pesado, antecipando os gritos que, inevitavelmente, me acordariam horas depois. Foi assim que a insônia tomou conta de mim. Passei a fugir para o chá de camomila, a tomar melatonina, a experimentar qualquer remédio natural que prometesse um sopro de tranquilidade. Nada parecia funcionar por completo. Enquanto isso, comecei a perceber pequenos detalhes sobre o mar que antes me escapavam, como se fossem pequenas pedrinhas dentro de um sapato, cada vez mais incomodas. Ele passou a sair do trabalho mais tarde, às vezes só aparecia em casa depois das 11 da noite, cansado, com as roupas levemente salpicadas de terra ou poeira. Quando eu questionava, ele dizia que estava supervisionando projetos de infraestrutura de TIA em galpões e canteiros de obra.
Fazia sentido, eu não tinha motivo para duvidar. Depois veio a mudança na segurança do celular. Até então eu tinha livre acesso, era só usar reconhecimento facial. De repente, um código de 6 dígitos. Exigência da empresa, justificou ele, questão de segurança. Novamente, parecia razoável. E havia o quintal. Nosso jardim, sempre bem cuidado, com algumas árvores frutíferas e um gramado que Mark adorava manter viçoso. Só que, de uns tempos para cá, ele começou a escavar uma área específica perto daquele carvalho antigo. Dizia que queria construir um deck de madeira, uma espécie de espaço gourmet ao ar livre, para receber os amigos. Cavava, movia terra, trazia material, tudo feito por ele, quase sempre à noite ou nos finais de semana. Falava em surpresa, em capricho artesanal. Achei curioso que não contratasse ninguém, mas Mark sempre fora habilidoso e eu estava imersa no meu trabalho de designer gráfico em home office, sem reclamar muito. Então veio a viagem de negócios para Denver, 3 dias de conferências e reuniões. Ele partiu numa quinta-feira de manhã, me deixou um beijo longo na testa e, com aquela voz protetora, pediu que eu trancasse tudo direitinho e não atendesse estranhos. Fechei a porta, senti o vazio da casa grande e tentei encarar a noite. Jantei algo leve, liguei uma série na Netflix, mas a solidão daquele lugar parecia ganhar vida. O vento batia nos vidros, o assoalho de madeira rangia e pequenos estalos soavam como passos distantes. Até que, exatamente às 2 da manhã, os gritos começaram de novo, mais próximos, mais insistentes, como se algo ou alguém estivesse exasperado, querendo ser ouvido. Eu estava deitada na cama, o corpo todo enrijecido pelo medo, quando um som distinto me despertou, um arrastar, como se algo fosse empurrado por baixo da porta da sala. O coração disparou. Levantei-me devagar, cada passo pesado de incerteza. Calcei as pantufas e fui acendendo as luzes do corredor até a sala. Quando cheguei perto da porta, vi um pedaço de papel branco, dobrado e abandonado no chão. Minhas mãos tremeram ao pegá-lo. Era uma folha de caderno, amassada, dobrada várias vezes. Abri o papel com cuidado e li aquelas palavras escritas em caneta azul, com uma letra trêmula, mas surpreendentemente legível. Emily, não estou louca. Também não sou senil. Estou fingindo. Seu marido não pode saber que ainda estou lúcida. Por favor, verifique as câmaras de segurança do quintal. As gravações dos últimos dias. Você precisa ver o que ele faz quando acha que ninguém o observa. Depois, venha à minha casa. Estarei esperando. Confie em mim. Sua vida pode estar em perigo. Minha boca secou num instante. Repeti a mensagem 3 vezes, tentando entender como alguém com aparente demência teria escrito algo tão coerente e porquê. O coração gelou ao chegar na frase final: sua vida pode estar em perigo. Saí cambaleando para o escritório, onde fica o computador conectado às câmaras. Mark instalara todo o sistema há cerca de 1 ano, alegando que, por sermos numa comunidade isolada com casas vazias, era melhor termos vigilância. Tinham câmaras na entrada, na garagem, na lavanderia e, claro, no quintal. Com as mãos trêmulas, liguei o computador e abri o software de monitoramento. As gravações eram contínuas e, depois de 30 dias, as imagens mais antigas eram automaticamente apagadas. Escolhi uma data qualquer da semana anterior, quando Mark me disse que passou a noite trabalhando no deck dos fundos. Avancei até cerca de 23 horas. A tela, em preto e branco com aquele tom esverdeado típico da visão noturna, me permitiu ver nitidamente o que acontecia lá fora. E então eu o vi. Mark não construía nenhuma plataforma, estava cavando. Cavava com um esforço quase frenético, a pá entrando na terra úmida, levantando montes de solo. Ao lado, iluminada pelo fraco poste do vizinho, repousava uma lona preta de plástico, daquelas grossas, próprias para cobrir objetos volumosos. Meu estômago revirou. Continuei observando, sem piscar. Durante quase 2 horas, ele escavou um buraco profundo, talvez de 5 metros de profundidade. Em seguida, parou, enxugou o suor da testa e olhou à volta, como se verificasse se havia espectadores.
Depois, pegou a lona e a estendeu cuidadosamente sobre o solo ao lado do buraco. Então sua mão se deteve em algo que me congelou o sangue, uma corda grossa e uma fita adesiva industrial. Vi quando ele depositou aqueles itens dentro da cova, cobriu tudo com um pouco de terra solta, saiu de cena, sumindo na escuridão. A angústia me dominou e eu pausei a gravação. Os dedos escorregavam no mouse, encharcados de suor, enquanto meu peito pulsava contra a tela. Tentei respirar, mas parecia não haver ar suficiente naquele quarto. O que significava tudo aquilo? Porque meu marido, Mark, cavava um buraco enorme no quintal, escondia uma lona, corda e fita adesiva e ainda fazia isso no meio da noite. Em segredo, revi outras gravações, pelo menos 3 ocasiões nas últimas 2 semanas em que ele chegara tarde em casa, direto para o jardim, escavava, organizava os materiais e cobria tudo de novo. Sempre o mesmo ritual. Numa das filmagens, algo me fez pular do sofá e andar de um lado para o outro, com um nó no estômago. Lá estava ele, agachado à beira do buraco, segurando um objeto que eu mal podia acreditar, uma faca. Não era uma faca de cozinha, mas uma lâmina de caça, grande, com cabo preto. Vi Mark limpá-la cuidadosamente com um pano antes de guardá-la numa bolsa. Apertei meus joelhos contra o peito, sentindo o vomito subir. O homem que eu amava, que dormia ao meu lado todas as noites e me beijava de manhã, estava improvisando o que só podia ser um túmulo do tamanho de um corpo humano e também reunindo todos os instrumentos necessários para prender alguém? Esconder alguém? Por que aquilo? E para quem seria o buraco? Fiquei paralisada no chão do escritório enquanto as pernas adormeciam. A luz fria do monitor lançava sombras azuis no meu rosto e meu cérebro lutava por uma explicação minimamente racional, talvez seja alguma obra no jardim, raciocinei. Talvez ele precise enterrar entulhos, sobras de reforma, mas por que a lona? A corda? A faca de caça? E, sobretudo, por que esconder tudo de mim? Aquela noite, eu segurava um bilhete amassado na mão, sua vida pode estar em perigo. As palavras da Sra. Eleanor pulsavam no papel, ganhando um peso insuportável. Será que aquele buraco era para mim? A ideia era tão absurda que meu coração rejeitava. Mark me amava, não era? Sempre tão atencioso, nunca uma discussão, nada que remetesse à violência. Éramos felizes, eu tinha certeza absoluta disso. Então por que aquela sensação estranha no peito, aquele arrepio na espinha, a vozinha insistente que dizia que algo muito, muito errado acontecia bem debaixo do meu nariz? Com dificuldade, levantei-me e caminhei até a sala. Olhei pela janela em direção à casa da Sra. Eleanor. Tudo escuro, silencioso. Os gritos haviam cessado há alguns minutos. O bilhete instruía que eu fosse até lá, ela estaria me esperando. Uma parte de mim quis trancar todas as portas, enfiar a cabeça debaixo do edredom e fingir que nada daquilo existia, aguardando Mark voltar da viagem, quem sabe até perguntando casualmente sobre a suposta obra no deck para ver sua reação. Mas outra parte, a mesma que acabara de assistir ao meu marido preparar o que parecia um túmulo clandestino, sabia que eu não podia simplesmente ignorar os sinais. Se a Sra. Eleanor queria falar comigo, eu teria que ir. Eu precisava ouvir o que a Sra. Eleanor tinha a dizer. Se ela sabia algo que eu não sabia, eu corria o risco de perder a única pista real que tinha. Calcei um par de ténis, enfiei um moletom por cima do pijama e peguei o celular, confirmei 3 vezes que a bateria estava cheia. Pensei em ligar para alguém, minha irmã, minha mãe, uma amiga. Mas o que, exatamente, eu diria? Acho que meu marido está cavando uma cova no quintal. Vou na casa da vizinha louca investigar? Soaria ridículo e me tomaria por insana. Abri a porta com cuidado, conferindo a rua deserta. Aqui não havia postes iluminando cada esquina, apenas lâmpadas passadas que lançavam mais sombras do que luz. A casa da Sra. Eleanor ficava a uns 20 metros da minha, mas, por algum motivo, o caminho me pareceu interminável. Abaixei o capuz, cruzei os braços contra o frio e caminhei rápido pela calçada. Quando cheguei ao portão dela, parei. E se fosse uma armadilha? E se a vizinha realmente estivesse desequilibrada e planejasse algo contra mim? Fechei os olhos por um instante e a porta se abriu, iluminando o pequeno caminho até a entrada.
Lá estava ela, nada de cabelos desgrenhados ou gritos alucinados. A senhora Eleanor vestia calça de moletom e blusa de mangas compridas, tudo limpinho e discreto. Os cabelos brancos, presos num coque baixo, davam-lhe um ar de senhora tranquila. Mas os olhos... Aquelas íris, que eu imaginava vazias e confusas, fixavam-me com uma clareza intensa, fazendo meu coração disparar. Emily, disse ela, com voz firme e sem vestígio da histeria que eu costumava ouvir durante minhas noites de vigília. Entre, por favor. Precisamos conversar. Engoli em seco, empurrei o portãozinho, atravessei o jardinzinho perfumado de lavanda e pousei o pé no tapete da sala. O lugar era surpreendentemente arrumado, móveis antigos, mas bem cuidados, não havia nada que denunciasse uma possível demência senil. Senhora Eleanor fechou a porta atrás de mim e girou a chave. O clique do trinco fez meu corpo inteiro estremecer. Desculpe, ela comentou, percebendo meu sobressalto. É só uma precaução. Apontou para o sofá floral. Sente-se, por favor. Eu me acomodei na beira do assento, as mãos apertadas no colo, pronta para levantar de um salto a qualquer momento. Ela sentou-se numa poltrona em frente, reverente, no auge da compostura. Você viu as imagens? Ela perguntou, sem rodeios. Assenti, mal conseguindo falar. Ela continuou. Conseguiu entender o que está acontecendo? Engoli em seco. Não sei. O Mark está cavando um buraco no quintal, tem ferramentas, lona. Mas para quê? A senhora Eleanor inspirou fundo, como quem reúne forças para uma notícia pesada. Emily, vou ser direta porque o tempo é curto. O Mark não é quem você pensa e aquele buraco no seu quintal não é para um deco-reforma. Meu coração afundou no peito. Do que a senhora está falando? Ela se inclinou para frente, os olhos frios, cada palavra desacelerada, pesada. Seu marido planeja matar você. Aquelas palavras caíram sobre mim como um balde de água gelada. Balancei a cabeça, incrédula. Não faz sentido. O Mark me ama. Ele jamais faria isso. Ele só finge que te ama, cortou a voz firme, porém sem crueldade, da senhora Eleanor. Exatamente como fingiu com as outras. Outras? Piscando, tentei entender. Ela se levantou, caminhou até uma escrivaninha discreta num canto do cômodo, abriu uma gaveta e retirou uma pasta volumosa. De volta à minha frente, repousou-a com cuidado sobre a mesa. Quando folhei seu conteúdo, vi pilhas de documentos, fotos impressas e anotações meticulosas. 6 anos atrás, comecei a ler, uma mulher chamada Sarah morreu em circunstâncias suspeitas. Casada com um profissional do setor de tecnologia, ela vivia, assim como nós, numa casa isolada. Encontraram seu corpo no quintal e a polícia arquivou o caso como um simples acidente doméstico. Ela teria caído e sofrido traumatismo crânioencefálico. O marido, arrasado, vendeu o imóvel e desapareceu. A senhora Eleanor deslizou uma fotografia em minha direção. Na imagem, uma jovem de cabelos castanhos e sorriso largo estava de véu e grinalda ao lado de um homem cujo rosto, embora eu não o reconhecesse de imediato, lembrava-me algo, o maxilar, o olhar. 2 anos depois, ela continuou, virando outra página. Mais uma mulher, Jéssica, esposa de um gerente de vendas. A mesma história, casa isolada, morte súbita, vítima dada como vítima de acidente. Outra foto, outro sorriso nupcial e, ao lado dela, novamente um homem. Desta vez, o cabelo e os óculos eram diferentes, mas havia algo inconfundível ali. Era o Mark. Meu mundo rodopiou. Não. Isso não pode ser ele. Pode sim, Emily. Ele muda de nome, muda visual, muda de cidade, mas o padrão é sempre o mesmo. Primeiro, escolhe mulheres com algum patrimônio, herança, algo de valor. Depois, faz com que se apaixonem, constrói uma vida aparentemente perfeita e, quando chega a hora, as elimina e fica com tudo. De repente, senti como se o chão se abrisse sob meus pés. Como você sabe de tudo isso? Quem é você, afinal?
A senhora Eleanor inclinou-se, mantendo-me com o olhar firme. Fui detetive particular por 30 anos. Me aposentei há 10, mas ainda conservo contatos. Quando você e o Mark se mudaram para cá, reconheci-o, demorei, fiz muita pesquisa, cruzei dados, mas tive certeza de que era ele. Meu coração apertou. E a polícia? Não encontrei provas concretas o bastante para que agissem. Por isso, permaneci-lhe observando e fingindo estar instável. Quis que ele não suspeitasse de mim. Olhei para ela, atordoada. Eu finjo estar louca para proteger você, para buscar evidências, confirmou, quase murmurando. Mas o tempo está acabando. O Mark acelerou o plano. Cavou aquele buraco nos últimos dias porque está se preparando. Quando voltar desta viagem, Emily vai pôr tudo em prática. Levei as mãos ao rosto, tentando conter as lágrimas que ameaçavam escorrer. Mas por que eu? Eu não tenho fortuna nenhuma, nada de especial. A senhora Eleanor me interrompeu com delicadeza, mas também com convicção. Você herdou esta casa dos seus pais, não foi? Uma propriedade num terreno amplo e valioso, numa região que os incorporadores disputam a tapa. E ali, sentada diante da verdade, soube que minha vida jamais voltaria a ser a mesma. Mark sempre soube o real motivo do nosso casamento. Casou-se comigo por causa desta casa. Eu mesma achava que ele amava o lugar, mas hoje vejo que fui vítima de um plano cuidadosamente arquitetado. Minhas lembranças afundam na noite em que contei a Mrs. Eleanor sobre o que descobrira. Meus pais haviam morrido num acidente de carro 5 anos atrás e a casa, deixada como herança, era o tesouro que Mark visava. Ele foi o primeiro a sugerir que nos mudássemos para cá. Insistia que sonhava em construir nosso futuro naquele terreno, traçando minúcias em cada canto como se já curiosamente conhecesse todos os comodos. Quando perguntei, a voz embargada, porque só agora, ele provavelmente já esperava o momento certo, 4 anos de casados, tempo suficiente para não despertar suspeitas. E então, com o valor do imóvel em alta, nada melhor do que concretizar seu objetivo. Respirei fundo, tentando ordenar meus pensamentos. Ir à polícia, mostrar as imagens? Mrs. Eleanor balançou a cabeça. O vídeo expõe atitudes suspeitas, mas não prova crime. Sem corpo, sem intenção de assassinato comprovada, ninguém pode prendê-lo. Desespero apertou meu peito. E agora? Perguntei. Não podemos esperar que ele te mate primeiro. Vamos pegá-lo em flagrante, disse ela com firmeza. Você voltará para casa, agirá normalmente quando ele voltar da viagem. Nós criaremos uma situação onde ele se revelará diante de testemunhas, com provas irrefutáveis. Meu corpo inteiro tremia de medo. Como fingir normalidade sabendo que, em breve, eu poderia ser sua próxima vítima? Você consegue, Emily. Ou então terá de fugir e viver sempre olhando por cima do ombro. Homens como Mark não desistem tão fácil. Fechei os olhos, sentindo o peso daquela escolha. Num único instante, meu mundo inteiro havia virado. O homem que eu amava era um assassino em série movido a dinheiro. E o que eu preciso fazer? Finalmente sussurrei. Mrs. Eleanor esboçou um sorriso, não de alegria, mas de quem reconhece coragem. Amanhã você volta para casa como se nada tivesse acontecido. Responda às mensagens dele normalmente. E quando ele chegar, colocaremos nosso plano em ação. Voltei para o nosso lar com as pernas bambas e a mente em turbilhão. Cada sombra na rua me fazia sentir vigiada, cada ruído me arrancava sustos. Tranquei a porta rapidamente, conferi todas as janelas 2 vezes e me enfiei no quarto, incapaz de pregar os olhos. Deitada, encarando o teto, tentava assimilar. Mark, meu marido, era um serial killer. E eu era o próximo alvo. Peguei o celular várias vezes, disposta a ligar para minha irmã, para alguém da família. Mas que explicação dar? Ainda não tinha respostas, só o medo correndo solto pelas veias. Descobri que meu marido planejava me matar, mas não tenho provas, por isso, preciso fingir que está tudo bem até conseguir flagrá-lo. Se alguém suspeitar do que sei, podem me internar.
Na madrugada, o celular vibrou. Era uma mensagem do Mark. Amor, a reunião atrasou. A gente continua amanhã. Te amo. Durma bem. Aquele texto tão comum, tão carinhoso, me deu náuseas. Como ele podia escrever te amo enquanto arquitetava meu fim? Respondi no automático, também te amo. Boa noite. Depois, encarei a tela pensando em quantas outras mulheres já não teriam recebido palavras assim antes de morrer. Quando o sol finalmente nasceu, eu estava exausta, mas sem conseguir relaxar. Tomei um longo banho quente e silencioso, deixando a água escorrer enquanto minhas lágrimas deslizaram pelo rosto. Precisava recompor a cena, agir como se tudo estivesse normal. Durante o dia, sentei-me em frente ao computador para trabalhar, ou melhor, para fingir trabalho, e passei horas pesquisando as mulheres que a Sra. Eleanor mencionara. Encontrei reportagens antigas, obituários e notas sobre mortes que sempre pareciam acidentes domésticos, maridos arrasados, nenhuma suspeita. Mark tinha o talento perfeito para encobrir seus rastros. Sem a Sra. Eleanor, ele também teria-me apagado sem deixar vestígios. Na parte da tarde, ela apareceu em minha porta com um traje de sempre, roupas meio desalinhadas, cabelo propositalmente despenteado, mas o olhar absolutamente atento. Posso entrar? Perguntou, como se fosse uma visita de cortesia. No sofá da sala, ela me entregou um broche de pérola. Isso é uma câmara e um microfone, sussurrou. Use quando ele voltar. Vai gravar tudo. Segurei o broche na palma da mão, sentindo o peso frágil de um instrumento que talvez salvasse minha vida. Qual é o plano, exatamente? Indaguei. A Sra. Eleanor inclinou-se para frente e descreveu cada detalhe. Assim que o Mark chegasse, eu deveria convidá-lo para falar no quintal, bem ao lado do buraco que ele mesmo cavara. A ideia era confrontá-lo de um jeito que o fizesse sentir no controle. Homens como ele adoram se vangloriar quando acham que venceram. Se ele atacasse antes que eu abrisse a boca, ela já teria câmaras apontadas para o meu jardim e acionaria a polícia no primeiro sinal de violência real. Mas, antes de tudo, era fundamental que Mark se incriminasse sozinho, contando seus planos, talvez até revelando detalhes. Mordi o lábio, nervosa, e se ele percebesse a armadilha? Não vai perceber, garantiu a Sra. Eleanor. Homens arrogantes como ele nunca subestimam quem consideram frágil. Use isso a seu favor. Passamos o resto da tarde ensaiando cada marco daquela encenação perversa e, ao mesmo tempo, nossa única chance de sobrevivência. Eleanor me fez repetir dezenas de vezes cada palavra, cada gesto, até que eu soubesse exatamente o que dizer e o que fingir sentir. Era como decorar um roteiro de teatro, só que o palco era minha própria casa e o preço de um erro podia ser minha vida. No sábado à noite, tudo seguiu o plano. Quando ouvi o motor do carro de Mark na garagem, meu coração quase saltou pela boca. Respirei fundo, ajeitei o broche-câmara na blusa e forcei um sorriso. A porta se abriu e lá estava ele, com a mala de viagem na mão e aquele sorriso encantador que, tempos atrás, me fez acreditar no amor. Veio em meu encontro, me abraçou com força e me beijou demoradamente. Senti sua falta, murmurou ao afagar meus cabelos. Eu também, respondi, engolindo nó no estômago. Ele largou a mala no chão e foi até a cozinha buscar água. Segui como se nada estivesse errado. Como foi a viagem? Perguntei, encostando no balcão. Produtiva. Fechamos ótimos contratos. Ainda terei que viajar de novo no mês que vem, mas desta vez vai ser rápido. É? Mal consegui disfarçar o tédio na voz. Mark inclinou a cabeça, examinando-me com cuidado. Está tudo bem? Você parece cansada. Não dormiu bem sem mim? A casa fica muito silenciosa. A Sra. Eleanor não aprontou nada? Ao ouvir o nome dela, notei um brilho estranho no olhar dele. Na noite anterior, a Sra. Eleanor realmente havia surtado de novo, gritando pelos corredores, mas eu já me acostumara com seus ataques. Mark sorriu, mas não de forma carinhosa. Pobre coitada. Um dia ela vai se machucar de verdade, disse, como se fizesse uma simples previsão meteorológica e não um comentário sobre a saúde de alguém. A espinha gelou.
Forcei um pigarro. Mark, preciso falar de uma coisa importante. Ele se ajeitou, atento. O que houve? É sobre o quintal. Sobre aquilo que você está construindo lá fora. Vi uma tensão súbita nos olhos dele. Ele tentou sorrir, mas era um sorriso vazio. Claro, querida. Quer ir ver agora? Se você quiser, respondi, tentando manter a voz calma. Mark passou o braço pelos meus ombros e me conduziu até a porta dos fundos. O coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele o ouviria. Cruzamos o corredor de serviço e saímos pelo quintal. A noite estava límpida, com a lua cheia derramando uma luz fria e prateada sobre tudo. Caminhamos pelo gramado até a velha carvalho, e ali estava, um enorme buraco no chão, disfarçado por tábuas de madeira. Mesmo coberto, dava para ver a terra revolvida ao redor. Então, disse Mark, soltando meu ombro e se aproximando da borda escavada, aqui será a fundação do deck. Precisa ser bem profundo para ficar firme. Me inclinei devagar, observando a cratera. Parece fundo demais para um simples deck, comentei, medindo cada palavra. Ele ergueu os olhos, iluminados pela lua, e um sorriso tenso se formou nos lábios. No eco silencioso do quintal, senti que aquela conversa estava apenas começando e que o perigo, agora, não vinha só de dentro de casa. Mark falava empolgado, descrevendo um plano elaborado, com vários níveis, algo realmente lindo. Ele dizia tudo com tanta naturalidade, com tamanha convicção, que por um instante quase acreditei. Quase esqueci que estava diante daquilo que provavelmente seria meu túmulo. Mark, comecei, a voz trêmula, preciso de fazer uma pergunta. E quero sua honestidade. Ele se virou com um olhar curioso. Manda ver. Respirei fundo. Porque você se casou comigo? O rosto dele congelou. Como assim, por quê? Porque eu te amo, Emily, você sabe disso. Ele ergueu os ombros, impaciente. Mas por que eu? O que te atraiu em mim? A casa que herdei dos meus pais teve algo a ver com isso? Vi uma sombra cruzar seus traços, sutil, porém inegável. A máscara começou a rachar. Que pergunta é essa? Ele revirou os olhos. É simples, Mark. Você se casou comigo por minha casa? Ele soltou uma risada curta, sem traço de humor. Você está sendo ridícula. Ridícula? Repeti, a raiva subindo pela garganta. Eu sei das outras, Sarah, Jéssica. Sei o que você fez com elas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem os grilos ousavam cantar. Mark ficou imóvel, encarando-me com um olhar tão penetrante que tudo em mim quis fugir. Mas me mantive firme, devolvendo o olhar. Então, lentamente, ele sorriu um sorriso gelado, vazio, terrível. Então sou descoberto, é? Ele falou como se comentasse o tempo. A velhinha louca te contou tudo, né? Eu devia ter-me livrado dela primeiro. Meu sangue congelou, ali estava a confissão. Por quê, Mark? Minha voz falhava. Por que fez isso? Ele deu de ombros, relaxado, as mãos nos bolsos. Dinheiro, claro. Cresci sem nada, ralando feito cão para sobreviver. Até descobrir o atalho, mulheres solitárias, com bens, carentes de companhia. Foi quase fácil demais. Você é um monstro, eu sussurrei. Prático, ele corrigiu. Você teria sido a mais fácil de todas se aquela velha não tivesse se metido. Tirou algo do bolso, uma corda. Isso só complica um pouco as coisas, mas o final será o mesmo. Avançou, a corda balançando em sua mão. Tentei recuar, mas ele foi rápido, agarrou meu braço com força e começou a me arrastar para o buraco escavado no quintal. Não! Gritei, lutando para me soltar. Então, de repente, refletores se acenderam em volta do jardim. Vozes gritadas, passos apressados cortaram o silêncio. Socorro chegava e, com ele, a esperança de finalmente escapar.
Mark parou, atonito, vasculhando o terreno com o olhar, tentando entender o que acontecia. Mal teve tempo de processar o momento quando, de repente, policiais surgiram detrás da cerca e dos lados da casa, cercando-nos por completo. "Largue ela e ponha as mãos onde possamos ver", gritou um dos agentes. Mark me soltou num átimo. Ainda zonzo, corri na direção dos oficiais. Perto da cerca, avistei a Sra. Eleanor erguendo um tablet, exibindo ao vivo tudo o que acabara de acontecer. Ela havia arquitetado cada detalhe, as câmaras ocultas, os policiais escondidos, esperando o instante exato. Mark foi algemado sem entender direito se aquilo era real. Antes de ser conduzido para longe, lançou um último olhar na minha direção, não de arrependimento, mas de ira por ter fracassado. Os dias seguintes se fundiram numa sequência de depoimentos, advogados e entrevistas com a polícia. A casa virou cena de crime, isolada com fita amarela por quase uma semana. Peritos reviraram cada canto do quintal, escavaram o buraco que Mark escavou em busca de provas. Encontraram mais do que se esperava. Além da lona, da corda e da fita adesiva, desenterraram uma caixa de ferramentas perto do carvalho. Dentro dela, luvas cirúrgicas, mais corda, um serrote, produtos de limpeza pesados e um caderno com instruções meticulosas de como fazer um corpo desaparecer sem deixar vestígios. O frio calculista de Mark me rodopiava o estômago por dias. Durante toda a investigação, fui obrigada a ficar num hotel. A Sra. Eleanor ofereceu companhia, aceitei sem hesitar, não suportava ficar sozinha. A cada olhar escuro que fechava os olhos, eu via o rosto de Mark tão calmo ao confessar tudo. As gravações da câmara escondida no broche e as que estavam distribuídas pela propriedade da Sra. Eleanor foram cruciais. Capturaram cada palavra da confissão, cada movimento impiedoso. Não havia como negar, alegar mal-entendido ou forjar defesa. Mark estava irremediavelmente acabado. Enquanto isso, a polícia aprofundou o caso, reabrindo as investigações sobre Sarah e Jessica, vítimas mencionadas pela Sra. Eleanor. Exumações foram feitas, novas análises forenses realizadas e, peça por peça, o quebra-cabeça se encaixou. Mark não era apenas um assassino, era um predador meticuloso, ativo há quase 10 anos, mudando de identidade, de aparência e de cidade, sempre um passo à frente da lei. Usara pelo menos 5 nomes diferentes, mantinha contas bancárias em 3 estados. E o pior, um caderno onde anotava detalhes sobre cada vítima. Quando me mostraram aquele caderno, senti um soco no estômago. Lá estava eu, descrita em letras frias. Emily, 32 anos, designer gráfica, herdeira de bens avaliados em $1 milhão. Fragilidades, baixa autoestima, dependência emocional, família ausente. Estratégia, romance intenso, casamento rápido, isolamento gradual dos amigos, eliminação programada após 4 anos de matrimônio. Método, queda acidental por traumatismo craniano. Percebi então que Mark planejava o meu fim desde o primeiro dia. Desde o primeiro encontro, cada gesto, cada palavra e até mesmo o primeiro beijo de Mark haviam sido meticulosamente ensaiados, planejados e executados como uma obra de precisão cirúrgica. Foi num antigo caderno, ao lado de anotações frias sobre Sarah e Jessica, que descobri meu próprio nome, o próximo alvo. As mortes anteriores seguiam sempre o mesmo padrão, adaptado às circunstâncias de cada vítima. Sarah escorregou pelas escadas, Jessica se afogou na banheira. Eu seria acidente no quintal, ou empurrada para dentro de uma cova rasa, à mercê da própria sorte, ou morta antes e enterrada às pressas. Naquele dia, chorei por horas. Não só pela traição de Mark, mas pela dor de perceber o quão cega eu havia sido, vivendo ao lado de um monstro sem nenhuma pista. Sentia-me reduzida a uma transação financeira manipulada para enriquecer seu jogo sórdido. Quando a família soube de tudo, o mundo que eu conhecia ruiu de vez. Claire, minha irmã, desembarcou num voo em poucas horas para me amparar. Mamãe entrou em choque e precisou de cuidados médicos. Todos sempre o tinham adorado, marido ideal, genro exemplar, irmão atencioso. A ideia de que tudo não passara de uma encenação degradante era quase insuportável. Como você não percebeu? Perguntou Claire, certa noite, enquanto estávamos sentadas no pequeno quarto de hotel.
Seu tom não acusava, mas trazia o peso da incredulidade e da dor. Atravessei o olhar pela parede, tentando encontrar palavras. Porque ele era bom demais, respondi, quase em um sussurro. Ele sabia exatamente o que dizer, quando recuar e quando avançar. Pesquisou cada pessoa, suas fraquezas, seus medos. Eu, naquele momento, estava frágil. Tínhamos acabado de perder a mamãe e o papai. Eu me sentia sozinha, deixada à deriva, e ele se aproveitou disso. Clara apertou minha mão. Não foi culpa sua, Eminência, você não merecia isso. Na razão, concordei com ela. Mas o coração carregava uma vergonha profunda, vergonha por ter sido enganada, por não ter visto os sinais, por ter confiado cegamente num planejador de mortes. O julgamento foi curto. Com a pilha de provas nas anotações minuciosas, nos esquemas, nos relatos de outros crimes, a defesa tentou alegar insanidade temporária, sem sucesso. Tudo indicava que Mark sabia exatamente o que fazia. Chegou o dia em que tive de depor. Sentei-me a poucos metros dele, encarando seu rosto inexpressivo enquanto narrava cada detalhe da manipulação, da traição e do plano para me matar. Ele me fitava, não com arrependimento nem raiva, mas com aquela expressão vazia, como se eu fosse um problema de matemática que ele não conseguira resolver. Mark recusou-se a demonstrar remorso. Disse ao tribunal que agira para sobreviver num mundo injusto, onde mulheres que herdavam grandes fortunas sem suor não mereciam tais riquezas. Afirmou que apenas redistribuía recursos de forma mais eficiente. A frieza de suas palavras gelou a todos. Até o juiz, famoso por sua compostura rígida, pareceu estremecer diante daquele homem que, sob o verniz de atencioso marido e irmão, escondia um coração tão gélido. Ele foi condenado a 3 prisões perpétuas consecutivas, sem direito à liberdade condicional, uma por cada vítima confirmada, Sarah, Jéssica e a tentativa contra mim. Enquanto o júri ainda investigava outros casos de mulheres desaparecidas em cidades por onde Mark havia passado, eu escutei a sentença com um misto de alívio e um vazio estranho. A justiça havia sido feita, mas minhas cicatrizes continuavam ali, pulsando sem cessar. Voltei para casa algumas semanas depois do verdito. A polícia havia desocupado o imóvel, mas eu não conseguia encará-lo da mesma forma. Cada cômodo trazia lembranças envenenadas, a sala onde assistíamos a filmes, a cozinha onde ele preparava meu café da manhã aos domingos, o quarto onde adormecíamos juntos e onde, todas as noites, ele tramava meu fim. No meu primeiro dia de volta, ouvi uma batida suave na porta. Era a senhora Eleanor, carregando um bolo caseiro e um sorriso terno. Convidou-me a sentar na varanda e perguntou: "Como você está?" Sobrevivendo, respondi sem rodeios. Ela assentiu com compreensão. Vai levar tempo. Trauma não cicatriza da noite para o dia. Mas você é forte, Emily. Mais do que imagina. Eu me senti idiota e frágil. Você não é nenhuma das duas coisas, ela retrucou com firmeza. Foi vítima de um predador muito bem articulado. Isso não te torna fraca ou tola. Te torna humana. Silenciamos, olhando para o quintal onde o buraco que ele cavara já fora aterrado e o gramado replantado. Logo, nada lembraria o que acontecera ali, mas as marcas emocionais permaneceriam por muito tempo. De repente, perguntei, por que arriscar tanto para me salvar? Você mal me conhecia. Ela suspirou, contemplando o horizonte. Ao longo da carreira, vi mulheres iludidas, usadas e descartadas. Quase sempre cheguei tarde demais, só restava recolher provas e fechar inquéritos. Com você, tive a chance de impedir outra vida de ser desperdiçada. Não podia deixar passar. As lágrimas arderam nos meus olhos. Obrigada por não ter desistido de mim. Ela apertou minha mão. Não precisa agradecer. Só prometa que vai continuar vivendo, de verdade, não apenas existindo. Não deixe que ele te leve mais do que já levou. Era um pedido difícil. Mark havia roubado minha confiança, minha inocência, minha capacidade de acreditar nas pessoas. Convertia qualquer gesto de carinho em suspeita.
Mesmo assim, fiz uma promessa silenciosa a ela e a mim mesma de não permitir que aquele trauma me definisse para sempre. Os primeiros meses foram os mais árduos. Passei a fazer terapia intensiva 2 vezes por semana com a doutora Roberts, especialista em traumas e transtorno de estresse pós-traumático. Ela me ajudou a entender que o medo constante, os pesadelos recorrentes e a desconfiança generalizada eram respostas normais a uma situação anormal. Você sofreu uma traição profunda, explicou ela em uma sessão. Seu corpo e sua mente estão em alerta máximo. Mas é possível reencontrar a segurança passo a passo. E foi isso que comecei a fazer, um passo de cada vez, sustentada pela força que ainda não sabia ter. Não foi apenas o choque de descobrir que meu marido queria me matar. Foi perceber que o homem em quem mais confiava, aquele que dividia a cama, os sonhos e a rotina comigo, jamais fora quem eu imaginava. Aquilo abalou por completo o alicerce das minhas crenças sobre relações e me deixou questionando cada segundo ao lado de Mark. Onde eu havia falhado? Como ele conseguira me enganar tão profundamente? Dr. Roberts dizia que eu não era responsável pela sociopatia dele, explicava que pessoas como Mark são verdadeiros artistas da manipulação, treinando máscaras perfeitas durante anos. Entendi aquilo com a mente, mas meu coração carregava uma culpa imensa, uma pedra cravada no peito que me lembrava, a cada batida, de que eu vivera com um assassino. Vendi a casa, cada parede me sufocava, cada sombra me aterrorava. Busquei refúgio em um apartamento diminuto no centro, protegido por vigias e câmaras 24 horas por dia. Precisava acreditar em alguma forma de segurança, mesmo que fosse só uma ilusão. Para minha surpresa, a dona Eleanor decidiu-se mudar para o mesmo prédio, 3 andares acima. Virou muito mais do que uma vizinha, tornou-se minha família, a única pessoa que realmente entendia o que eu vivera. Foi ela quem me convenceu a participar de um grupo de apoio a vítimas de violência. No começo, resisti, eu não havia sofrido agressão física, argumentei. Mas ele te abusou psicologicamente, insistiu MRS Eleanor. Relutante, fui ao primeiro encontro, sentindo-me uma intrusa. Porém, bastou ouvir as histórias das outras mulheres para me reconhecer em cada relato. Manipulação sutil, isolamento gradual de amigos e parentes, gaslighting que me fazia duvidar da própria percepção, controle financeiro disfarçado de preocupação, promessas de amor entre ameaças veladas. Júlia contou como o ex-marido a convenceu, passo a passo, de que ela não sabia decidir nada sozinha. Começou pelo restaurante, pelo corte de cabelo e terminou impedindo-a até de comprar uma blusa sem autorização. Mariana falou do parceiro que a isolou da família inteira, tecendo conflitos imaginários para convencê-la de que só ele a compreendia. Em cada detalhe, vi o reflexo do meu próprio pesadelo, os convites de Mark para que eu evitasse telefonar aos meus pais, suas desculpas sempre tão plausíveis, a culpa que ele espalhava quando eu ousava questionar qualquer coisa. Foi aí que entendi, eu vivera sob o domínio de um mestre da manipulação e reconhecer isso foi o primeiro passo para recuperar minha liberdade. Eu nunca percebi o quanto havia me tornado refém da aprovação dele, até aquele dia em que decidi compartilhar minha história num pequeno grupo de apoio. Ao me sentar em círculo, o coração disparado, senti uma mistura de alívio e pavor. Quando comecei a falar, a voz falhou, as mãos tremeram e, ao final, eu estava encharcada de lágrimas. Mas, olhando ao redor, só vi rostos acolhedores, olhos cheios de empatia e uma energia coletiva que dizia: "Você não está sozinha. Você encarou o pior e venceu", disse Júlia, apertando minha mão com firmeza. "Isso faz de você uma guerreira." Naquele instante, eu não me via assim. Mas ela me ajudou a perceber que sobreviver já era um ato de coragem. Aos poucos, voltei ao trabalho. Como designer gráfica, consegui organizar meu tempo em casa, moldando prazos mais flexíveis junto aos clientes, que entenderam minha necessidade de respirar devagar. No começo, a criatividade se recusava a voltar. Era difícil conceber algo belo quando tudo dentro de mim parecia desordenado. Mas, prova a prova, projeto a projeto, fui-me reencontrando. Cada arte finalizada se tornava uma pequena vitória, sinal de que eu ainda tinha valor para além de vítima do Mark. Nessa rotina, surgiu um novo ritual, o café da manhã com a detetive aposentada Eleanor. Todas as manhãs, ela preparava 2 xícaras fumegantes e compartilhava histórias dos casos mais antigos que investigou.
Em cada narrativa havia uma lição sobre resiliência, sobre não deixar o mal vencer, sobre confiar nos próprios instintos. Seu instinto já tentava te avisar, disse ela, uma manhã. Você sentia algo errado com o Mark, mesmo sem saber explicar o quê. Mas a gente aprende a ignorar esse sinal, principalmente nós, mulheres. Somos educadas para sermos cordatas, para dar o benefício da dúvida, para não fazer barulho. Só que, às vezes, é o barulho que salva vidas. Lembrei das noites em claro, com aquela pontada no peito sempre que ele cruzava o olhar comigo. Pensei nas vezes em que meu cérebro duelava com minhas emoções, a razão sempre encontrava um jeito de minimizar a dor. Como saber quando confiar no instinto e quando estamos apenas sendo paranoicas? Perguntei a ela. Eleanor fez uma pausa, tomou um gole de café e respondeu. A questão não é ter certeza. É permitir-se investigar, fazer perguntas desconfortáveis e priorizar sua segurança acima da etiqueta. Melhor ser chamada de paranoica e estar viva do que ser considerada boa moça e acabar morta. 6 meses depois do verdito, recebi uma carta. Viera da prisão, assinada por Mark. Meu primeiro impulso foi rasgá-la sem lê-la. Mas a curiosidade falou mais alto. Em letra certeira, ele escreveu: Emily, sei que você não quer notícias minhas. Não procure perdão nem compreensão. Só quero que saiba, de todos, você foi a mais difícil de quebrar. Não por meus atos, isso teria sido simples demais, mas porque, por alguns instantes, jurei que poderia haver algo real entre nós que talvez eu pudesse parar. A verdade é que não sei ser diferente do que sou. Não sei sentir como as pessoas normais. E, talvez, no fim das contas, quem teve sorte foi você. Você escapou. Foi a última mensagem dele. E, ao dobrar aquele papel, mais uma vez reconheci a minha vitória, a liberdade de nunca mais precisar de sua aprovação. Os outros não tiveram essa chance. Não sei se isso traz qualquer conforto, provavelmente não, mas achei que você devia saber. Você foi a única pessoa que chegou perto de me fazer querer mudar. Só não foi o bastante. Li a carta 3 vezes, sentindo uma mistura estranha de raiva, náusea e tristeza profunda. Mesmo agora, atrás das grades, ele tentava-me manipular, insinuando que eu tinha sido especial, que nossa conexão significava algo para ele. Na verdade, não significava. Para ele, eu era apenas um caminho para um objetivo. Aquela carta não passava de mais uma tentativa de exercer controle, de ocupar um espaço na minha cabeça. Rasguei-a em pedaços minúsculos e joguei tudo no lixo. Bloqueei qualquer possibilidade de correspondência futura. Ele não merecia mais um segundo do meu tempo, nenhum fragmento da minha atenção. Mas a carta me fez lembrar de Sarah e Jéssica, as outras vítimas. Elas não tinham a sorte que eu tive. Não tiveram a Sra. Eleanor vigiando, protegendo, intervindo no momento certo. Pelo contato dos meus advogados, consegui falar com as famílias delas. Foi difícil, doloroso. Como se apresentar para quem perdeu pessoas queridas pelas mãos do homem que você chamava de marido? Ainda assim, foram gentis, acolhedores. Compartilhamos histórias, trocamos lembranças, choramos juntos e, de algum modo, isso ajudou. Nasceu ali um senso de comunidade, um propósito compartilhado, fazer com que Mark nunca mais machucasse ninguém. Nos unimos a uma organização de apoio a vítimas de crimes violentos. Demos depoimentos, participamos de campanhas de conscientização, palestramos em escolas e universidades sobre sinais de relacionamentos abusivos, sobre a importância de confiar no instinto, sobre como predadores agem. Cada vez que eu contava a minha história em público, revivia tudo de novo. Era exaustivo, mas também libertador. Transformava a minha dor em algo útil, em algo que pudesse salvar outras vidas. E, aos poucos, muito devagar, comecei a me sentir menos quebrada. As cicatrizes continuariam ali para sempre, mas perderam o aspecto de feridas abertas e se tornaram marcas de batalha, provas de que enfrentei algo terrível e sobrevivi. 1 ano depois do julgamento, resolvi fazer algo que evitava há meses: voltar ao bairro onde vivi com o Mark.
Não à casa, já demolida por um novo empreendimento, mas às ruas que eu percorria, aos lugares que faziam parte da minha vida antes de tudo desabar. A senhora Eleanor me acompanhou. Tem certeza de que está pronta? Ela me perguntou no carro. Não, admiti, mas acho que nunca estarei totalmente. Preciso fazer isso. Preciso provar a mim mesma que posso. Chegamos no fim de tarde, quando o sol se despedia no horizonte e tingia tudo de laranja. O bairro estava mais movimentado do que eu lembrava. Novas casas surgiram, novas famílias se mudaram. A vida continuava ali, indiferente ao drama que acontecera. Mas, para mim, aquele retorno era o começo de algo novo. Caminhávamos a passos lentos pela rua quase deserta. Quando chegamos ao terreno onde outrora minha casa se erguia, parei de repente e encarei vazio. Tábuas cercavam o espaço e máquinas de construção aguardavam silenciosas, indicando que, em breve, algo novo tomaria forma ali. Era esquisito pensar que aquele pedaço de chão, que um dia representou meu lar e todos os meus sonhos de futuro, agora era apenas um lote vazio, prestes a ser reinventado. Como se tudo o que ali aconteceu tivesse sido apagado. Mas eu sabia que meus lembranças continuavam vivas, tão vívidas e doloridas que se recusavam a sumir. Você consegue enxergar beleza aqui? Perguntou a senhora Eleanor, com a suavidade de quem não quer forçar resposta. Pensei por um instante. Não sei. Talvez eu nem precise enxergar beleza. Quem sabe basta aceitar que este lugar faz parte da minha história, sem deixá-la me definir. Ela sorriu, cheia de aprovação. Isso é maturidade emocional, Emily. Você está crescendo junto com sua dor, não apesar dela. Retomamos o caminhar. Passamos por casas que me eram estranhamente reconhecidas e vizinhos acenaram sem me reconhecer. Foi libertador sentir-me invisível, apenas mais uma pessoa passando pela rua. Chegando ao carro, percebi um alívio discreto. Ainda não estava curada, mas sentia-me inteira de novo, como se tivesse fechado um ciclo, mesmo que as pontas ainda estivessem um pouco desfiadas. A caminho de casa, a senhora Eleanor compartilhou mais fragmentos de sua vida. Falou dos casos que resolveu, dos criminosos que ajudou a levar à justiça, mas também daquelas vítimas que não conseguiu salvar. Carrego algumas comigo até hoje, confessou, olhando pela janela. Especialmente uma, a Ana. Ela tinha a sua idade, era casada com um homem charmoso, de sucesso. Os vizinhos começaram a desconfiar, então me acionaram. Quando me dei conta, já era tarde demais. Ela estava morta, ele alegou suicídio. Consegui provar que foi homicídio, ele foi preso, mas a Ana continuou morta. Sua voz perdeu um pouco do ânimo. Foi há quase 15 anos, e desde então prometi a mim mesma que, se tivesse outra chance, não seria lenta. Não esperaria pela prova perfeita. Agiria logo. Foi aí que entendi tudo, é por isso que fiz aquela cena, fingindo estar fora de mim, para você ter um álibi para me proteger sem levantar suspeitas. Exatamente, confirmou ela. Eu não ia deixar que outra Ana morresse assim, não quando pudesse evitar. Um nó de gratidão se formou na minha garganta. A senhora salvou minha vida, Eleanor. Você também deu sentido aos meus anos de aposentadoria, respondeu ela, com um sorriso triste. Às vezes tenho a sensação de que nos salvamos mutuamente, cada uma à sua maneira. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, refleti sobre o propósito, como o trauma pode nos partir em pedaços e, ao mesmo tempo, modelar uma versão mais forte e empática de nós mesmos. Foi então que decidi, com a ajuda da senhora Eleanor e das famílias da Sarah e da Jéssica, criaríamos algo concreto. Nascia ali, em meus pensamentos, a semente de uma fundação dedicada a evitar que outras histórias terminem em tragédia. Quando decidi transformar minha dor em algo maior, nasceu a Phoenix Foundation, um nome pensado para evocar o renascer das cinzas, a promessa de vida depois da destruição. Nosso objetivo era claro: acolher vítimas de relacionamentos abusivos, ensinar a identificar os sinais de alerta e financiar investigações que a polícia teimava em ignorar. Era uma missão ambiciosa, mas cada obstáculo superado soava como uma pequena vingança contra o Mark, meu algoz.
No começo, éramos eu, a solidíssima MRS Eleanor e 2 funcionários em uma sala apertada que mal cabia nossa determinação. Enfrentar a burocracia, conseguir doações, montar a estrutura, tudo parecia titânico. Mas, pouco a pouco, nossas conquistas se somavam. Implementamos uma linha direta 24 horas, firmamos parcerias com abrigos e contratamos detetives particulares para os casos em que faltava prova, mas abundava a suspeita. Nas escolas, levávamos um programa de educação sobre relacionamentos saudáveis, consentimento e comportamento abusivo, na esperança de evitar sofrimento antes mesmo dele começar. Em 6 meses, já tínhamos ajudado mais de 50 mulheres a deixar situações de risco, desde casos extremos como o meu, até outras formas de tortura silenciosa, controle financeiro, isolamento social, manipulação psicológica. Cada história partia meu coração, mas ao mesmo tempo inflamava minha determinação. Eu sabia que nenhuma delas merecia aquele sofrimento e, se minha experiência pudesse servir de impulso para salvá-las, então minha própria dor encontraria um propósito. 2 anos após o julgamento do Mark, recebi uma ligação inesperada da promotora responsável pelo caso. Ela revelou que, durante novas investigações, a polícia identificara pelo menos 3 outras vítimas em diferentes estados, mulheres desaparecidas ou mortas em circunstâncias suspeitas justamente nos períodos em que ele estivera naquelas regiões. Uma delas, Patrícia, fora registrada como fugitiva por seu então marido, outra identidade falsa de Mark. Ele alegara que ela abandonara o casamento para fugir com outro homem. Ninguém havia apurado nada. Agora, encontraram o corpo dela enterrado em uma fazenda que pertencia a um dos seus disfarces. Ela fora estrangulada. As outras 2 mulheres continuam desaparecidas, mas os policiais vasculham propriedades ligadas a ele, cavando até o último vestígio. Pode haver ainda mais vítimas, disse a promotora. Talvez desde os 20 anos, acrescentou. Senti um nó subir pela garganta. Perguntei quantas vidas ele poderia ter destruído. É difícil precisar, mas entre casos confirmados, suspeitos e possíveis, chega-se a uma dúzia. 12 mulheres, 12 famílias despedaçadas, e eu quase me transformara na 13ª. Ele vai passar o resto da vida na cadeia, não vai? Arrisquei, mesmo já sabendo a resposta. Sem dúvida alguma. Com essas novas acusações, ele vai responder por múltiplos homicídios. Não há chance de ele voltar a conhecer a liberdade. Assim que desliguei o telefone, desabei no chão do escritório da fundação e chorei. Chorei por Patrícia. Chorei por Sara e Jéssica. Chorei pelas mulheres cujos nomes ainda não sabíamos. Chorei pela sensação esmagadora de impotência diante de tanto mal. Foi a senhora Eleanor quem me encontrou ali, sentada de olhos vermelhos. Mais vítimas, consegui murmurar. Ela não precisava de mais explicações. Sentou-se ao meu lado, também no chão, sem palavras vazias de consolo, apenas presente, firme como uma rocha. O que fazemos agora? Perguntei, depois de algum tempo. Com a certeza de que há tantos monstros à solta, Emily, fazemos exatamente o que já estamos fazendo, respondeu ela. Lutamos. Educamos. Protegemos quem ainda podemos proteger. Não vencemos todas as batalhas, mas ganhamos algumas. E cada vida que salvamos, cada mulher que escapa, cada predador que cai, isso já é uma vitória. Ela tinha razão. Eu não podia salvar todo mundo. Não podia desfazer o que Mark havia feito. Mas podia honrar quem não sobreviveu, usando minha própria sobrevivência para fazer a diferença. Naquela noite, atualizamos o site da Fundação com fotos das vítimas conhecidas de Mark. Criamos um memorial digital, um espaço para que as famílias compartilhassem lembranças, para que aquelas mulheres fossem vistas não apenas como vítimas, mas como pessoas inteiras que viveram, amaram e sonharam. Foi doloroso, mas necessário. Elas mereciam ser lembradas. 3 anos após meu quase fim, a fundação crescera de forma impressionante. Tínhamos 5 escritórios em diferentes estados, uma equipe de 20 pessoas e parcerias com delegacias especializadas em crimes contra a mulher. Eu me tornara porta-voz da causa, dava entrevistas, falava em conferências, participava de painéis sobre violência doméstica e psicológica.
Exaustivo, mas gratificante. Uma das palestras mais marcantes aconteceu numa universidade. Quando terminei, uma jovem de uns 20 anos se aproximou, chorando. Você acabou de descrever meu relacionamento, disse ela, tremendo. Tudo o que falou sobre manipulação, isolamento gradual, a sensação de enlouquecer é exatamente o que estou vivendo. Passei 2 horas ao lado dela, ouvindo, orientando, ajudando a elaborar um plano seguro de saída. Conectei-a aos recursos da Fundação. 3 semanas depois, recebi uma mensagem. Ela terminou o relacionamento, voltou a morar com a família, estava em terapia. Você salvou minha vida, escreveu. Eu achava que o problema era comigo. Agora vejo que ele fazia tudo de propósito. Mensagens como aquela faziam todo o sofrimento valer a pena. Cada mente que se abria, cada mulher salva, era um golpe na impunidade de predadores como Mark. Mas, ao mesmo tempo, eu continuava a me deparar com histórias terríveis. Mulheres que não escaparam a tempo, crianças sem mãe, famílias despedaçadas. E eu sabia que ainda havia muito a fazer. Cada caso deixava uma marca. A cada investigação, o peso que eu já carregava aumentava. Logo, os pesadelos voltaram a me assombrar com frequência, variações de sempre, nas quais Mark me encontrava, me encurralava e concluía o que havia começado. Eu acordava encharcada em suor, o coração batendo tão forte que parecia sair pela boca. Demorava minutos até me convencer de que, sim, eu estava segura, que ele estava preso e que não podia me alcançar. Num desses dias sombrios, a doutora Roberts me explicou que era algo normal. Você revive seu trauma a cada caso que a Fundação aceita, ela disse. É nobre, importante, mas pode reabrir feridas. A solução era buscar equilíbrio. Propus a mim mesma reservar um dia da semana para não pensar em trabalho, fundação ou sobrevivência. Era hora de hobbies, amigos, coisas que não tivessem nada a ver com dor. Voltei a pintar um amor da adolescência que eu havia abandonado. Comprei telas, tintas, pincéis e mergulhei nesse universo. No começo, as telas refletiam meu caos, traços agitados e cores sombrias. Mas, aos poucos, pinceladas claras surgiram, formas suaves, uma esperança rompendo aquela escuridão. E me aventurei de novo no terreno do amor. Confesso, foi aterrorizante. Como confiar depois de tudo? Cada encontro era um desastre. Eu examinava cada palavra, cada gesto, procurando manipulação. Desconfiança que castigava não só a mim, mas quem estava ao meu lado. Até conhecer Ben. Esbarramos um no outro numa livraria, munidos de livros na mesma prateleira. Ele era professor de história, paciente, com um humor sutil que me arrancou risadas genuínas. Nossa primeira conversa durou 3 horas. Sem exageros, sem artifícios, ele falava dos próprios desafios, de como perder a mãe para o câncer o ensinou a valorizar a sinceridade. Ganhei coragem para dividir meu passado na 3ª vez em que nos encontramos. Achei que ele ia fugir assim que soubesse do meu enorme peso. Mas Ben apenas me ouviu. Quando terminei, segurou minha mão e disse: Obrigada por confiar em mim. Sinto muito pelo que você passou. Mas não vejo você como alguém quebrado. Vejo uma pessoa incrivelmente forte que sobreviveu ao horror e escolheu transformar tudo em algo bom. Chorei pela primeira vez na frente de alguém, não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez, eu me senti de fato vista, não rejeitada. O relacionamento avançou com calma. Ben respeitava meus limites, nunca pressionava nada e sempre conversava. Quando eu tinha uma crise de pânico ou um pesadelo, ele estava lá, presente, sem sufocar, sem tentar consertar, apenas dando apoio. Não sei se posso ser a parceira que você merece, confessei, meses depois, numa noite tensa. Todos têm bagagem, ele respondeu, e naquele momento eu entendi que não estava sozinha. Não procuro perfeição, Emily. Procuro uma conexão de verdade, e é isso que temos. Essas palavras dele ecoavam no meu peito como um alívio. 4 anos depois de finalmente escapar de Mark, estar com alguém que aceitava minhas cicatrizes como parte da jornada e não fingia que eu já estava completamente curada, era libertador.
Então veio a notícia inesperada: Mark estava com câncer em estágio avançado. Os médicos lhe deram apenas alguns meses de vida. Foi estranho o que senti naquele instante. Não era satisfação, tampouco compaixão, mas algo muito mais confuso. Logo depois, veio o pedido oficial por meio de seu advogado. Ele queria me ver antes de morrer. Dizia que precisava fazer as coisas certas antes de partir. Minha primeira reação foi um não contundente. Porque eu daria a ele o privilégio da minha presença? Porque me expor de novo? Mesmo assim, algo em mim tremia de desejo por um encerramento, por encarar aquele rosto uma última vez, não como vítima, mas como sobrevivente. Conversei com a doutora Roberts. Não há resposta certa aqui, ela disse, olhando-me nos olhos. Se decidir ir, vá preparada. Leve alguém e lembre-se, você não deve nada a ele. Nem perdão, nem compreensão, nem paz de espírito. Decidi que iria, mas não sozinha. A senhora Eleanor se prontificou a me acompanhar. O Ben também quis vir, mas senti que, em alguns encontros, só precisamos da presença fiel de quem esteve lá desde o começo. O presídio se revelou tão frio e impessoal quanto imaginei. Corredores intermináveis, portas de aço, o cheiro forte de desinfetante misturado ao desespero. Passamos por gate após gate até chegarmos à sala especial de visitas. Ele estava lá, encaixado numa cadeira de rodas, a pele amarelada, o cabelo completamente grisalho. As algemas ainda prendiam seus punhos, mesmo que sua força física estivesse claramente esvaída. Senta aqui, Emily, chamou ele, a voz rouca, quase uma raspagem dolorida. Eu sentei-me do outro lado da mesa, com a senhora Eleanor parada logo atrás, formando um escudo silencioso. Ele tossiu, um som profundo que doía de escutar. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, murmurou. Mas queria-me desculpar com você antes de morrer. Desculpar? Então você admite, comecei, sem emoção. Por tentar me matar? Ele desviou o olhar. Por matar outras mulheres, por destruir famílias inteiras, por tudo o que fiz? Eu sei que agora não adianta nada, mas precisava dizer, errei. Tudo o que fiz esteve errado. O silêncio se estendeu. Estudei cada linha do rosto dele, buscando algum vestígio de arrependimento genuíno. Mas só encontrei palavras mecânicas, vazias de sentimento. Você não sente remorso de verdade, sente? Perguntei com calma. Sente remorso por ter sido pego. Por estar morrendo na prisão e não sendo um homem livre e rico. Mas não sente remorso pelas mulheres que tirou da vida. Ele ergueu os olhos e por um ínfimo segundo a máscara caiu. Vi, lá no fundo, não dor, mas frieza. Um frio que me lembrava exatamente quem ele era e ainda talvez, sem se dar conta, sempre seria. Aquela frieza me transportou de volta àquela noite no pátio. Ele ficou em silêncio por um instante antes de falar, com a voz tão gelada quanto o ar ao nosso redor. Eu sinto o que posso sentir, disse por fim. Não sou como você, Emily. Nunca fui. Não sei o que é arrependimento do jeito que as pessoas normais sentem. Arrepiei-me. Por que me chamou aqui, então? O que você realmente quer? Ele suspirou, apoiando as mãos nos joelhos da cadeira. Talvez eu só quisesse olhar para você uma última vez. Ver quem escapou. Fui bem-sucedido com todas as outras, mas você me derrotou. Ali estava a essência dele, até mesmo à beira da morte, tudo girava em torno de vitória ou derrota, controle e poder. Levantei-me com firmeza. Espero que seus últimos meses sejam longos e dolorosos, Mark. E que você passe cada segundo lembrando das vidas que destruiu. Comecei a me afastar. Ele elevou a voz. Emily. Parei, mas não me virei. Você nunca vai se livrar completamente de mim. Estarei na sua cabeça para sempre, em cada relacionamento, em toda dúvida, em cada pesadelo. Eu venci mais do que você imagina. Parecia querer arrancar um último suspiro de medo de mim. Então olhei para trás, uma única vez. Você está enganado. Você não me define.
Foi apenas um capítulo horrível da minha vida, mas não o livro inteiro. Eu escolho quem sou e não vou te dar poder sobre mim. Virei-me novamente e segui para a saída, com a Sra. Eleanor ao meu lado, a mão firme em meu ombro. Lá fora, respirei fundo o ar fresco da liberdade. Foi como escalar uma montanha colossal e, finalmente, ver o mundo de um novo ponto de vista. Como você está? Perguntou a Sra. Eleanor, ainda com o mesmo brilho nos olhos. Estou bem, respondi, surpreendendo-me com a própria voz. Melhor do que eu esperava. Ele tentou uma última manipulação, mas já não tinha poder algum. 3 semanas depois, Mark morreu. Não fui ao funeral, não mandei flores nem condolências. Continuei vivendo, trabalhando, curando cada ferida. A morte dele fechou um capítulo, não abriu novas feridas. Eu já havia processado meu trauma, feito as pazes com minha própria sobrevivência. Ele era agora apenas uma nota de rodapé, não o título da minha história. 5 anos passaram desde aquela noite terrível no pátio e minha vida era irreconhecível, no melhor sentido possível. A Fundação Phoenix expandira-se para 10 estados, ajudara mais de 1000 mulheres a deixarem relacionamentos perigosos, lançara programas educacionais em mais de 100 escolas e colaborara com legisladores para fortalecer leis contra perseguição, assédio e violência psicológica. Eu e Ben nos casamos em uma cerimônia pequena e íntima, cercados apenas pelas pessoas que realmente importavam. Foi tão diferente do meu casamento com Mark, aquele foi um espetáculo, uma encenação elaborada. Este, sim, era verdadeiro, amor real, vulnerabilidade genuína. A Sra. Eleanor foi minha madrinha de honra. Aos 80 anos, ainda afiada e ativa na fundação, repetia: "Vou trabalhar até o dia em que eu morrer. Enquanto houver um sopro de vida em mim, lutarei por essas mulheres." Mais tarde, veio nosso filho, Leo. Quando descobri a gravidez, fui tomada por medos que eu nem sabia que existiam. E se eu carregasse cicatrizes tão profundas que não conseguisse ser uma boa mãe? E se projetasse meus temores nele? E se o trauma me impedisse de amá-lo como ele merece? Mas, a cada dia, aprendi que o amor cura e que, finalmente, eu estava pronta para deixar o passado para trás e abraçar o futuro. Mas, no instante em que ele nasceu e eu o segurei pela primeira vez, todos os meus temores se dissiparam. Ao encarar aquele serzinho perfeito, tão frágil e tão confiante, senti nascer em mim um propósito renovado. Eu ia criar um filho que entendesse sobre consentimento, que respeitasse limites, que reconhecesse os sinais de abuso. Eu ia ensinar meu menino a ser um homem de verdade, num mundo que tão desesperadamente precisava de mais homens assim. Numa tarde de verão, sentei-me na varanda do nosso apartamento com Leo dormindo sereno no meu colo e, ao olhar tudo o que havíamos construído, eu, a Sra. Eleanor, o Ben, toda a equipe da fundação, senti uma alegria infinita. O meu celular vibrou. Era a mensagem de uma das mulheres que ajudáramos semanas antes. Veio junto uma foto dela e dos filhos brincando no parque, livres e sorridentes. "Vocês me salvaram. Obrigada por me mostrar que eu mereço mais", dizia o recado. As lágrimas me vieram aos olhos, mas eram lágrimas boas. Mark tentou-me destruir. Cavou uma cova literal para mim, planejou a minha morte com a mesma frieza com que planeja o café da manhã. Mas falhou. E, sem querer, acabou-me dando um propósito maior do que eu jamais imaginara. Olhei para o Leo, depois para o Ben lendo no sofá da sala, depois para a foto da inauguração do maior escritório da fundação, na parede, com a Sra. Eleanor e eu cortando fita vermelha. Eu havia sobrevivido. Eu havia-me curado. Eu havia prosperado. Mark tinha razão numa única coisa, eu jamais o esqueceria por completo. As cicatrizes continuavam ali e provavelmente sempre estariam, mas não me definiam. Eram apenas parte da minha história, não toda a minha história. Eu era Emily, sobrevivente, fundadora, esposa, mãe, defensora, guerreira. E vivia. Vivendo esplendorosamente, desafiadoramente, com gratidão. E essa era, no fim das contas, a minha maior vingança: viver bem, amar bem, transformar o mundo. Mark cavou uma cova, mas foi ele quem caiu nela. Eu estava aqui, sob o sol, respirando ar puro, embalando meu filho, planejando o futuro. Eu venci.
E continuaria vencendo um dia de cada vez, uma mulher salva de cada vez, até que não houvesse mais marcas no mundo, até que não restasse nenhuma mulher precisando ser resgatada. Um objetivo ambicioso, talvez impossível, mas, depois de tudo, eu sobrevivi. Aprendi que impossível é só uma palavra. Se você gostou desta história, inscreva-se e conte nos comentários qual parte mais te chocou. E não deixe de virar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto por aqui. Te vejo lá!